Por favor, vocês aceitem a gravação para que a gente dê início aos trabalhos. Nós estamos fazendo o nosso terceiro, quarto dia, leitura de Totem e Tabu, do Sigmund Freud. É, deixa eu só fechar você aqui, José. Depois, se você precisar, você abre. Nesta edição da Companhia das Letras, nós estamos na página 71 e no PDF nós estamos na página 46, né? E a gente vai retornar nesta palavra alvissareira, retornemos. Hum? Então vamos lá. Sem mais delongas, retornemos agora aos outros tipos de preceitos tabu. As restrições impostas ao homicida vitorioso são bastante frequentes e, em geral, severas. Em Timor, ver os ritos de apaziguamento acima, o líder da expedição não pode simplesmente voltar para a sua casa. É construída uma cabana especial para ele, na qual passa 2 meses observando diversos preceitos de purificação. Estava falando lá do do homicídio, né, entre tribos, né, de matar guerreiro, a cabeça dos inimigos trazida, né, que eles tratados com respeito, essa coisa de, tá, na guerra a gente mata o inimigo, mas a gente trata os corpos dos inimigos com respeito, né, e tal, porque isso poderia trazer a dimensão do tabu, né, é um guerreiro que vai ser sepultado, que é morto e tal, né, ainda que inimigo, mas é valoroso, etc e tal, com o temor de que a vendetta progrida de forma exponencial e todo mundo se mate nesse processo. A violência precisa ser contida. Me lembro até, acho que falei no encontro passado. Esses dias, eu peguei ele ontem. Então hoje eu mostro porque encontrei ele por aqui. Fica a dica para quem gosta desse tipo de temática, o estudo da vendetta e esse diálogo com o Freud e com o Lacan, tem um filósofo que trabalha com teoria literária e antropologia, chamado René Girard, com a obra A Violência e o Sagrado, tá? Não sei que edição que tá, essa edição aqui é mais antiga, na época do meu curso de mestrado, me deparei com o Girard, muito interessante. Ele vai falar lá, olha só o sumário do livro, né? Capítulo 1, o sacrifício. 2, a crise sacrificial. Capítulo 3, Édipo e a vítima expiatória. 4, a gênese dos mitos e dos rituais, and so on, and so on. Fica a dica para quem gosta desse tipo de temática, para dialogar com a teoria literária, também antropologia, o René Girard. Fica a dica se você. Eu acho que você deve pensar, escrever um ensaio sobre Girard e Totem e Tabu do Freud. Se fizer isso, me convida para o lançamento do seu livro. Tá a ideia, não sei se vou dar conta nessa encarnação, todas as ideias que tem. Então tá aí. Em Timor, os ritos de apaziguamento, acima, o líder da expedição não pode simplesmente voltar para a sua casa. É construída uma cabana especial para ele, na qual passa 2 meses observando diversos preceitos de purificação. Durante esse tempo, não pode ver sua mulher nem alimentar a si próprio. Outra pessoa tem que pôr a comida em sua boca. Em algumas tribos Dayaks, os que retornam de uma expedição guerreira vitoriosa têm de permanecer isolados por alguns dias e privar-se de determinados alimentos e também não podem tocar em comida com as próprias mãos, nem se aproximar de suas mulheres. Em Logea, uma ilha próxima da Nova Guiné, homens que mataram inimigos ou participaram da campanha ficam reclusos em suas casas por uma semana. Evitam encontrar suas mulheres e seus amigos, deixam de tocar alimentos com suas mãos e nutrem-se apenas de plantas que lhes são cozidas em recipientes adequados. O motivo para essa restrição, afirma-se, é que eles não podem cheirar o sangue dos que foram abatidos, senão ficariam doentes e morreriam. Na tribo Toapiri, ou Motu Motu, em Nova Guiné,
Um homem que matou o outro não pode chegar perto de sua esposa, nem tocar a comida com os seus dedos. É alimentado por outras pessoas com comida especial. Isso dura até a lua nova seguinte. Ahn, existe uma tópica no mundo caipira de não se dar ao animal o alimento da caça, ou os animais que caçaram, né? Nesse mundo caipira, né, que é um mundo de encontro de etnias, né? O caipira, tem uma etnia mesclada entre colonizador, o indígena, o africano, né? Essa coisa confusa e cafusa que é o caboclo, o caipira, né? Tem uma questão da caça, o ritual da caça, né? Com os cachorros, né? Que o cachorro não se alimentaria da caça ou não se dá a caça para o cachorro. Alguns cachorros acabam se acostumando a não comer a carne daquilo que caçam. Então, justamente por caçarem, não se alimentam. É engraçado como tem parece que uma continuidade nos ritos de caça nas comunidades caipiras, pelo menos no interior do estado de São Paulo, que é o que eu tenho alguma notícia. Né? O Edival colocou aqui, comecei a ler hoje o Jihad, Edival. É mesmo? Poxa, que legal, viu? Tá uma ideia ali, né? Tipo, ó, que legal da gente fazer depois uma leitura do Jihad. Faz, acho que uns 10 anos que eu não leio o Jihad. Puta, eu adorava, adorava. Assim, é uma obra interessantíssima. Bom, continuando. Deixarei de mencionar todos os casos de restrições ao vencedor homicida apresentados por Fraser, destacando apenas os exemplos em que o caráter de tabu é pronunciado ou a restrição vem acompanhada de expiação, purificação e atos cerimoniais. Entre os morumbos na Nova Guiné Alemã, todo aquele que matou o inimigo na guerra torna-se impuro. A mesma palavra usada para mulheres na menstruação ou no puérperio. No puerpério, desculpa. Ele tem de ficar na casa dos homens durante muito tempo, enquanto os demais habitantes da aldeia se juntam ao seu redor e celebram a vitória com danças e cantos. Ele não pode tocar em ninguém, nem mesmo em sua própria mulher e seus filhos. Se tocasse neles, acredita-se que ficariam cobertos de feridas. Ele fica novamente limpo, limpo com o banho e outras formas de purificação, assim, bem obsessivo, né? Assim, dessa dimensão da limpeza, da higiene, da organização, né? Então, uma das origens míticas ancestrais aí da, da neurose obsessiva, né? Hum. Entre os Nates, na América do Norte, os jovens guerreiros que haviam tirado seus primeiros escalpos eram obrigados a observar certas regras de abstinência por 6 meses. Eles não podiam dormir com suas mulheres, nem comer carne. Seu único alimento era peixe e papa de milho. Quando um Choctaw matava um inimigo e tirava seu escalpo, guardava luto por um mês, durante o qual não podia pentear o cabelo. E se sentia comichão na cabeça, podia coçá-la apenas com uma varinha que usava presa ao punho. Quando o índio Pima matava um Apache, tinha de passar por 2 cerimônias de purificação e preparação. Num jejum que durava 16 dias, não podia tocar carne ou sal, olhar para um fogo ou arder, ou falar com um ser humano. Ficava só na floresta, assistido por uma velha que lhe levava a sua parca ração. Banhava frequentemente no rio e, em sinal de luto, mantinha a cabeça coberta de lama. No 17º dia, havia uma cerimônia pública de purificação solene do homem e de suas armas. Como os índios Pimas levavam o tabu do homicida muito a sério, muito mais a sério do que os inimigos, e não adiavam a expiação e purificação, até o fim da expedição, como eles, sua eficácia guerreira era bastante prejudicada por sua severidade moral, ou piedade, se preferirmos o termo. Não obstante sua extrema coragem, os americanos encontraram neles aliados insatisfatórios nas operações contra os Apaches. Né? Isso é uma questão colonizatória que já é tópica, né? O colonizador, vários episódios da América Espanhola, América Portuguesa, da América Anglo-Saxônica, né? Fazem acordos, né, entre diferentes comunidades indígenas em detrimento da destruição de outras, enfim, né? E se valem das rivalidades das comunidades locais para fazer crescer seu poder, seu jugo imperialista, né? Isso é uma tecnologia
colonizatória bastante corriqueira, né? Tecnologia, Fábio, missão, obviamente. Oi! você está lendo esse trecho e eu estou me lembrando aqui que parece muito com esse período, não sei se vocês já ouviram falar, que as pessoas que vão para treinamentos especiais intensos, né, da Força Armada, seja aqui no Brasil a gente tem os anfíbios e tem outros setores, né? E eles passam, depois do treinamento, de um longo período de treinamento pesado, eles passam por um período assim, em que eles são ressocializados, né? Por conta do grau de violência. Então, eles passam por esse período mesmo de amenizar, né? Amenizar as emoções, e passam por esse período de coisas simples, de voltar a comer à mesa, de voltar. E aí, nesse período, eles não têm muito contato com família, com ninguém, eles continuam isolados, né? Como se ainda estivessem em treinamentos. E aí, esse trecho me lembra muito isso, assim, essa coisa de, por terem vivido situações de violência, né, voltar a esse período como, ao mesmo tempo que parece ser um processo de purificação, parece também ser esse período de retorno a essa baixa da violência, né, essa baixa do sentimento de ira, de fúria, e dessa coisa que Freud diz que está no nosso inconsciente, né? Freud diz que nosso inconsciente está pronto para aniquilar o inimigo, né? Então, acho que é um pouco disso também, não? Me parece muito, viu, Andressa? É como se a violência pudesse ser, e bom, vamos pensar que é, né? A violência é aprendida e funciona por contágio. Então, essa pessoa que teve uma imersão na violência, ela se torna vibrante nessa dimensão da violência, ela pode contagiar os outros. Então, ela tem um rito de purificação, cada comunidade, cada época. Você falou isso, eu estava pensando, enquanto li aqui também, a dimensão do que aquilo que a gente chama de corregedoria, né? Nas polícias, né? O sujeito teve uma incursão tal e acabou fazendo uso da força e matando alguém. Isso não estou nem falando no caso de violência policial, de práticas de extermínio. Vamos colocar uma situação assim mais ilibada, mais correta possível. Houve uma tentativa de sequestro e no ensejo de conter pacificamente o sequestrador, ainda assim ele acabou morto numa troca de tiros com a polícia, né? Vamos lá, sem, obviamente, sem aquelas loucuras de polícia parando o carro e músico sendo morto com 80 tiros, nada disso. Vamos pensar, né, na polícia no seu funcionamento mais legítimo do uso da força, né? O policial, quando ele mata alguém, ele imediatamente é colocado numa espécie de molho em que ele vai ser averiguado pela corregedoria e ele é afastado das ruas, vai para cargos, né, de função burocrática para que ele seja investigado. Automaticamente a corregedoria vai funcionar e os mecanismos de instauração da corregedoria, quero acreditar, não sou especialista nisso, vocês devem, acredito, quem aqui circula pelo Instituto Bergassi deve conhecer aí o professor Eduardo, que trabalha com essas questões de conhecer o universo de funcionamento das polícias e tal. Ele vai saber explicar isso muito bem. Mas, enfim, existe toda uma justificativa legal, racional, vamos colocar assim, em termos de iluminismo rousseauista, para organizar como funciona a corregedoria de uma polícia. Mas, curiosamente, né? Olha só, esse funcionamento burocrático, jurídico, racional, estatal, ele não recusa esse funcionamento mítico ancestral do rito da purificação. Muito pelo contrário, ele reafirma, ele ratifica, né? Ou seja, a razão é uma nova forma de funcionamento dos nossos pensamentos mais ancestrais, mais míticos, mais, né? É, que interessante que é perceber, né? Porque, insisto, isso de derrocada vem a acabar com essa coisa de, o Freud está sendo evolucionista. Não, ele está mostrando de como nós, na nossa organização ocidental supostamente racional, nos estruturamos tão ancestralmente como aqueles que supomos nossos ancestrais. Como isso é poderoso, como isso é seminal, né, para nossa cultura, né? Muito legal isso que você trouxe, né? É, é,
Porque realmente, né, o indivíduo, naquela experiência da violência, como é que ele vai depois voltar para uma comunidade em que a violência não deve ser impetrada, porque essa violência da guerra trazida para a comunidade implicaria na destruição da própria comunidade, né? Ela precisa ser contida, ela precisa ser Sim, sublimada, né? sim. Purificada, né? Daí os ritos, né? O Edival aqui comentou, inclusive Girard fala bastante da impureza do sangue da questão sacrificial. Edival, isso mesmo. É muito, muito legal. Acho a leitura do Girard bem, bem interessante. Essa questão do sangue, da impureza do sangue, né? Chegou um. Deixa eu, o que que esse recado aqui? Então, lá, multiple presents to share. Uses request mutual lá. Vamos permitir, não sei o que é isso, mas tudo bem. Vamos lá. E mais um comentário aqui, na Nina. É como se fosse uma punição por ter matado alguém. Sim, sim, né? É um preço. É o ônus do bônus da licença de matar, né? É uma. O Girard fala isso, o Freud fala, é a dimensão da purificação, né? É preciso purificar. Ele foi contaminado pela morte. Justifica-se que ele mate, porque afinal é uma guerra, mas precisa ser purificada imediatamente. Então, esse sujeito entra numa espécie de quarentena, né? O Foucault vai trabalhar muito com essas dimensões também de quarentena e tal, né? A Anna Heller aqui. E em outra camada, o que se transforma em rito não faria sentido como os sintomas, porque lavar para aldar feridas. Não faz sentido? A prática de rituais são vivências de cuidado, potencialidades. Sim, e a neurotização do cuidado, né? Como, por exemplo, a questão lá do famoso caso, os famosos casos lá do transtorno obsessivo compulsivo, né? Levando a neurose obsessiva para a dimensão do transtorno, né? Os ritos lá de lavar a mão várias vezes, de limpar a casa inúmeras vezes, né? Essa obsessão pela higiene, pela organização, né? É, é, Se isso não é uma espécie de individuação sintomática e quase que, por que não dizer, industrial, né? Industrial de um rito, né? Bom, já diz Freud, né? Eu acho que daqui a pouco a gente chega nesses termos, né? Que a neurose obsessiva é uma religião particular, né? É uma religião do indivíduo, né? É uma mítica própria do indivíduo que neuroticamente, né? Que repetidamente cria um rito que ele mesmo não tem consciência, mas que repete, 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 repete. Toda vez que eu penso dessa maneira, eu fico pensando no Zizek. Eu gosto muito das falas do Zizek porque ele explica muito bem Lacan, porque o Zizek é um lacaniano porra louca, e eu acho isso muito legal, né? E também porque o Zizek, na forma de falar sobre as dimensões obsessivas, ele mesmo é obsessivo, né? O Zizek fala naquele "and so on, and so on, and so on, and so on", né? E ele mesmo entra numa espécie de repetição, né? Que ele mesmo, na forma da fala, reitera uma disposição. Não sei se vocês conhecem as falas, né? Além dos livros, já viram alguma entrevista com o Slavoj Žižek, né? Aquele filósofo hegeliano, que é lacaniano, que é leitor de Lacan e tal. É bem interessante, vale muito a pena. Continuando a Heller, aqui, as práticas rituais são vivências de cuidado potencializadas. Mas, por exemplo, os judeus não misturam a panela do leite com a da carne. Faz sentido. No deserto, a zero estraga, causa dano ao corpo na prática. Aí vira mito, rito, ritual. Nesse sentido, sim, sim. O que não quer dizer que a prática higiênica ela não tenha uma dimensão, inclusive, de justificativa, né? A própria prática lá da circuncisão, né, que a gente viu no texto passado, Moisés monoteísmo, que é dada, segundo Freud, dos egípcios, né, que é uma dimensão de higiene, mas que vem justamente para funciona como uma prevenção, né, até uma população de deserto com dificuldades higiênicas, a circuncisão vem para responder, uma dimensão pragmática interessante. Toda a cultura da comida kosher, né, hebraica, que passa por ritos, né, de uma espécie de abençoar a alimentação, né? Imagino que esses ritos kosher devem estar impregnados, bem entre aspas, né, de ritos de higiene, né?
para organizar e para garantir essa alimentação que passe por questões que são de higiene, mas que a transmissão do conceito de higiene, uma vez que nem havia ciências, se organiza na forma do rito, né? Boa fala, opa, como é que é? Falar do coxé porque estamos proibindo o rito de preto. Isso eu não sei, né? Tem proibição, racismo religioso. E Ana, depois você explica bem aí, porque sim, não. Você explica com mais texto aí. Pena que você não está com o microfone. A proibição, racismo religioso, não pode na mata, não pode na esquina, não pode no mar, é crime. Beleza. Depois você explica com mais detalhes, é um texto mais longo, eu não entendi, né? Crime, rito de proteção animal, né? Depois você elabora um textinho aí. Está sem microfone hoje, é uma pena, né? Pra gente. Enfim, escreve aí, Ana, um textinho bonito aí, eu leio para todo mundo, aí a gente vê essas questões. Embora sejam interessantes para um exame mais aprofundado, as particularidades, as variantes das cerimônias de expiação e purificação após o assassinato do inimigo, interrompo aqui a exposição delas, porque não nos oferecem novas perspectivas. Devo apenas lembrar que o isolamento temporário ou permanente do carrasco profissional que se conservou até os tempos modernos inscreve-se neste contexto. A posição do verdugo, né, o carrasco, né, na sociedade medieval nos transmite uma boa ideia do tabu dos selvagens, né? À luz do totem tabu, fica uma outra sugestão. Tem um texto do poeta francês Charles Baudelaire, chamado, tem um nome esquisitíssimo, né? Que é L'Ottantimo-Rúmeno, né? Ottantimo-Rúmeno, se não me engano, é o nome de um rei e que é traduzido por o carrasco de si mesmo, ou o verdugo de si mesmo. E ele fala: eu sou a mão abofetada, eu sou, como é que é? Eu sou o coração e o punhal, né? Em que ele fala de uma dimensão de ser sadomasoquista com si mesmo. Em última instância, quase que de um modo lírico, Charles Baudelaire, As Flores do Mal, mas também obsessivo. Fica a ideia da gente pensar a poesia de Charles Baudelaire à luz da dimensão mítica obsessiva em Totem Tabu. Ó! Dois artigos acadêmicos de presente para vocês aí, gente. Vocês têm a madrugada divertida aí na sexta-feira. Na explicação corrente para todos esses preceitos de apaziguamento, restrição, penitência e purificação, combinam-se dois princípios: a extensão do tabu do morto a tudo o que entrou em contato com ele, e o medo do espírito do morto. De que modo esses dois fatores devem ser combinados para explicar as cerimônias? Se devem ser encarados como de igual valor, se um deles é primário e o outro secundário, e qual seria este e aquele? Nenhuma dessas questões é respondida, e de fato, não é fácil respondê-las. Quanto a nós, enfatizamos a unidade de nossa concepção ao derivar todos esses preceitos da ambivalência emocional ante o inimigo. Uma ambivalência emocional. Imagino que a diversão deve estar aí. Voltar aos comentários aqui. Ah lá. Agora tem um textão aqui, ó, da Heller. Aqui, ó. A defesa do coxé enquanto se marginaliza os rituais de matriz africana, como a macumba, expõe o racismo religioso estrutural. Interessante. Não, total, total. Quando o sacrifício animal é aceito no judaísmo e proibido nas religiões afro-brasileiras, sob o discurso de direitos dos animais, evidenciam-se o filtro colonial que hierarquiza práticas espirituais. Não, total, 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 né? O coxé é a carne ritual, o sacrifício ritual dos judeus, né? Enquanto que o sacrifício ritual africano é o coxé dos africanos, né? E quando você aceita e você rejeita outro, você está entrando num filtro colonial horrível, né? Desaconselhável, para dizer o mínimo, né? A seletividade na proteção cultural e religiosa reflete um viés discriminatório, onde tradições europeias são preservadas e afro-indígenas criminalizadas.
Só é. Isso revela que a questão não é a ética animal, mas sim o racismo disfarçado de preocupação moral. Iria além, né? É o uso de uma ética supostamente animal em nome da disfarçatez de uma hierarquização de raça, né? De raça, entre aspas. E produzimos, matamos e comemos carne, e pior, matamos no rito do outro para exportar. Capitalismo, não, total. É isso aí. Show. Estão vendo esse tempo de violência? Eita. Depois a Ana vai também mandar mais um texto aqui, porque manda uns pedacinhos assim, eu não ligo. Eu não entendo, assim, né? Manda lá, Ana. Vamos lá. B. O tabu dos soberanos. Então, ele vai responder essas questões que ele falou, olha, não está bem respondido, vamos ver como que isso funciona. A atitude dos povos primitivos ante seus chefes, reis e sacerdotes, é regida por dois princípios básicos que parecem antes se complementar que se contradizer. É necessário protegê-los, mas também proteger-se deles. Os dois fins são obtidos mediante um sem número de preceitos. Já sabemos por que é preciso guardar-se dos senhores, porque são portadores daquela misteriosa e perigosa força mágica que se transmite por contato e ocasiona morte e ruína para aquele que não é protegido por carga semelhante. Eu me lembro nos episódios de alguma treta, alguma contenda política aqui no Brasil e que um certo pastor muito famoso, bastante controverso, e que não ousarei dizer aqui o nome, sendo acusado de certas movimentações, no mínimo, muito antiéticas, e não estou me atendo aqui apenas a um segmento religioso, né? Problemas éticos existem em todas as religiões e todas as culturas, e, enfim, estamos em casa. Eu me lembro mas me chamou a atenção, me lembro agora desse pastor, né, neopentecostal, dizendo assim: não toca no ungido de Deus, porque tinha um ungido de Deus lá que roubou. Acho que Deus não ficou feliz com ele, não, mas enfim, ele roubou muito. E daí, na defesa, ele falou: não toca, quem é você para tocar? É lei, né, gente? O cara roubou, tem que ser preso, não tem muito essa de lei, né? Mas sim, não toca no ungido de Deus, né? Olha só, você ser o contato físico, se você não é um desses portadores desta magia, né, deste encanto, como é que é, deste charme, como diriam lá os Blue Men, né, como é que chama, desse charme, né, desse encanto, você não pode sequer tocar, porque isso gera um contágio, esse contágio é destruição e por assim vai, né? Evita-se, então, qualquer contato direto ou indireto com a perigosa santidade, né? O sujeito é santo, mas um contato direto pode amaldiçoar o outro porque ele não está preparado para o contato com aquela santidade. Aquela dimensão divina torna-se maldita naquele que não tem nível para. Entende? Você começa a criar um mecanismo de contágio, né? Evita-se, então, qualquer contato direto ou indireto com a perigosa santidade. E quando isso não pode ser evitado, cria-se um cerimonial para afastar as consequências temidas. Os nubas da África Oriental, por exemplo, creem que morrerão se entrarem na casa do rei sacerdote. No entanto, podem se furtar ao castigo pela intrusão, se desnudarem o ombro esquerdo ao entrar e conseguirem que o rei ponha sua mão sobre ele. Opa, olha lá, vou citar aqui então, devo ter falado desse livro em algum momento, hashtag fica a dica. Existe um livro do historiador francês chamado Marc Bloch, né, que tem um livro chamado Os Reis Taumaturgos, que conta a história do mito do toque régio, né, do toque dos reis, né, que curaria as pessoas de escrófulas, né? É sobre isso. Né? As pessoas faziam fila para o rei tocar para curar as pessoas de escrófulos. Né? Acho que comentei no encontro anterior aqui. Exatamente essa mesma questão. Assim ocorre o fato notável de que o toque do rei vira a ser remédio e proteção contra os períodos decorrentes do contato com o rei.
Mas certamente há o contraste entre o poder curativo do toque intencional por parte do rei e o perigo dele ser tocado, o contraste entre passividade e atividade para com o rei. Essa ambivalência, né? No que se refere ao efeito curativo do contato real, não precisamos buscar exemplos nos povos selvagens. Ele vai falar aqui, hein? Quer ver? Em épocas não tão remotas, os reis da Inglaterra exerceram tal poder no caso da escrofulose. Falei aqui, ó, Mark Bloch. Mark Bloch, esse texto do Freud é anterior, né? Do Mark Bloch. Eu acho que é. Olha só. E por isso recebeu o nome The King's Evil, o mal do rei, a maldição do rei. Nem a rainha Elizabeth, nem os que a sucederam, deixaram de utilizar essa prerrogativa real. Diz-se que Carlos I, no ano de 1633, curou 100 doentes de uma só vez. No reinado de seu dissoluto filho, Carlos II, depois de superada a Grande Revolução Inglesa, as curas reais de escrofulose alcançaram o clímax. No caso do Mark Bloch, é uma coisa muito interessante. O Mark Bloch lutou na Primeira Guerra Mundial. E ele estava nas trincheiras. Olha que loucura. E ele reparou que nas trincheiras, ele não sabia discernir entre o real e a mentira, e o boato. Porque numa trincheira você tem uma péssima comunicação. Ele sofria com o problema das fake news na trincheira, né, na Primeira Guerra Mundial. E daí ele pensou, nossa, onde mais da história a gente tinha essa dificuldade comunicativa? Na Idade Média. Olha, tinha aquele boato do toque real. Aí ele foi falar com o irmão dele que era médico, para entender o que que era escrófula. Aí o irmão dele explicou que escrófula era uma doença que, assim, era um pouco de falta de higiene, um pouco de peste bubônica, algum tipo de úlcera que dava na pele, blá, 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 né? Que na verdade não era uma doença só, era um conjunto de doenças que davam feridas muito parecidas, chamadas de escrófula. E que o toque real funcionava à medida que a pessoa se sentia curada e, coincidentemente, ela ia se curar mesmo pela sugestão e tal, curava-se, né? E daí ele foi falar: olha, o sistema de guerra, de comunicação de guerra, funciona como sistema de boato medieval. Eu vou estudar o boato medieval das escrófulas para entender a péssima comunicação que nós temos no mundo das guerras. Bom, gente, o mundo das guerras é o nosso das fake news, né? Mark Bloch, cada vez mais atual. Fica a dica, né? Engraçado, né? Talvez nós estejamos entrincheirados aqui, né, no nosso mundo encastelado, né, dos condomínios e tal. Fica a dica. Durante o seu governo, esse rei teria tocado cerca de 100 mil escrofulosos. A multidão dos que buscavam a cura costumava ser tão grande que, numa ocasião, 6 ou 7 deles obtiveram, em vez da cura pelo rei, a morte por sufocamento. O cético Guilherme II de Orange, né, famoso Guilherme de Orange, tornado rei da Inglaterra após a expulsão dos Stuarts, né, foi a Revolução Inglesa, né, de vários episódios e tal, recusou-se a exercer a magia. Na única vez em que se deixou convencer a fazê-lo, disse essas palavras ao tocar no doente: Deus lhe dê melhor saúde e mais bom senso. As histórias seguintes atestam o terrível efeito do contato ativo, embora não intencional, com o rei ou algo que lhe pertence. Um grande chefe da Nova Zelândia, de alta santidade, havia deixado o resto de seu jantar à beira do caminho. Um escravo robusto, com fome, passou depois do chefe e, vendo o que restava do jantar, comeu-o de imediato. Mal acabou. Um espectador horrorizado lhe disse que aquele alimento era do chefe. Ele era um guerreiro forte e corajoso, mas tão logo ouviu a notícia fatal, foi tomado de extraordinárias convulsões e de cólicas no estômago, que não cessaram até que morreu, no fim da tarde do mesmo dia. Uma mulher maori comeu certos frutos e, após saber que vinham de um local que era tabu, exclamou que seria morta pelo espírito do chefe, cuja santidade foi assim profanada. Isso ocorreu à tarde e no dia seguinte, por volta das 12 horas, ela estava morta. Certa vez, a pedra de fogo de um chefe maori causou a morte de várias pessoas, pois ele a havia perdido, e alguns homens a acharam. Usaram-na para acender seus cachimbos e, ao saber a quem pertencia, morreram de pavor. Não surpreende que tenha surgido a necessidade de apartar indivíduos perigosos, como chefes e sacerdotes do resto da comunidade, de erguer um muro ao seu redor para torná-los inacessíveis aos demais.
Talvez comecemos a vislumbrar que esse muro, originalmente composto de preceitos tabus, existe ainda hoje na forma de cerimonial da corte. Mas talvez a maior parte do tabu dos senhores não se explique pela necessidade de proteção diante deles. A outra consideração no tratamento dos indivíduos privilegiados, a necessidade de guardar eles próprios dos perigos que os ameaçam, é que teve o mais nítido papel na criação dos tabus, e com isso, no surgimento da etiqueta da corte. A necessidade de proteger o rei de todo perigo imaginável vem de sua enorme importância para o bem ou mal-estar dos súditos. A rigor, é sua pessoa que regula o curso da vida. Seu povo tem de lhe agradecer a chuva e a luz do sol, que fazem crescer os frutos da terra, o vento que traz os navios e suas costas, as suas costas, e até mesmo o chão firme sob seus pés. Esses reis de povos selvagens têm um poder e uma capacidade de conferir benefício que são próprios apenas de deuses e nos quais, em estágios posteriores da civilização, somente os mais servis dos cortesãos fingirão acreditar. Sobre essa dimensão da construção da etiqueta como código de classe e como índice de civilização na sociedade ocidental, se você gosta desse tema e você gosta de história, de sociologia, e você não quer abandonar a psicanálise, então eu recomendo para vocês ninguém mais, ninguém menos que o querido Norbert Elias. O Norbert Elias tem um livro chamado O Processo Civilizador, que na verdade não é um livro, né? São 2 ou 3 livros, não me lembro agora, depende da edição, número de volumes. O Processo Civilizador é muito legal porque ele pega essa ideia do Freud, justamente dessa dimensão da contenção das pulsões, da construção superegóica e de como isso é organizado nos gestos e nos corpos pelo, pelo nascimento do Estado moderno europeu. E como isso que nós chamamos civilização se organiza a partir da interiorização dos gestos e da organização e da supressão das violências ao longo da história das sociedades. E o Norbert Elias é muito bom. Ele vai para o Freud mesmo, né? E ele se vale do pensamento dos textos do Freud para mostrar como que esse processo de construção superegóico chamado civilização é um processo estatal, burguês, mas que se instaura individualmente nas pessoas ao longo da construção das sociedades. Vale muito a pena. Um dos historiadores mais interessantes, assim, Norbert Elias, vale muito a pena. Deixa eu aproveitar aqui o nosso intervalinho aqui. Vamos ver. Ah lá, o Edival, Norbert Elias. O Norbert Elias é apaixonante, cara. Aham. Ah, não, deixa eu ver, eu li um pouco aqui da Ana, certo? Ela falou da capoeira também. E o Edivaldo Norbert Elias. Gente, Norbert Elias é, assim, é de se apaixonar. Aliás, eu acho que eu tenho uma foto, que eu não tenho Norbert Elias aqui. Saí daqui correndo para o estante virtual. Norbert Elias é livre para ter. Parece contraditório que indivíduos de tamanho poder necessitem ser cuidadosamente protegidos de perigos que os ameacem. Mas essa não é a única contradição que veio aflorar no tratamento dos seis entre os povos selvagens. Eu acho muito legal que o Freud a toda hora fala nos povos selvagens, nos povos selvagens. Gente, vou trazer aqui uma imagem que eu acho assim interessantíssima. E esse mito da proteção, falando de mito, né? E o nosso mito, o nosso mito fascista por excelência, desfilante em vários lugares com seu colete, paranoico, com seguranças pendurados a queima-roupa, né? Todo pavoneante, numa fragilidade, ostentando suas feridas abdominais. Olhe como sou frágil, olhe como sou frágil, mas entretanto mostrando uma força exagerada, caricata e virulenta,
diante da fragilidade das pessoas, como diante da morte, por exemplo, diante do Covid-19, etc. e tal, né? Vocês se lembram de quem eu estou falando, né? É, é, eu gosto quando o Freud solta essa. Me parece quase. Ou eu estou vendo ironia onde não tem, mas assim, o tratamento dos reis entre os povos selvagens. Como se esse pensamento selvagem não nos fosse tão contemporâneo, tão comum, e como a gente não os reproduzisse de modo tão caricato, porque dos supostos selvagens, pelo menos está instaurado em conjunto de ritos que são conscientemente compartilhados. É o modo dessas comunidades se organizar. Agora, nós, que nos colocamos como superiores a esses supostos ritos, né, organizamos outros ritos, mas não conscientemente, mas de modo neurótico. Né? Então, toda vez que ele fala esse selvagem, parece que esse selvagem ganha um sentimento irônico no texto, no meu modo de ler. Talvez alucinatório, mas enfim, fica a sugestão, pode ser divertido pensar dessa maneira. Esses povos também acham necessário vigiar seus reis para que utilizem adequadamente seus poderes. Eles não estão seguros das boas intenções e dos escrúpulos do rei. Um que dê um que de desconfiança inclui-se entre os motivos dos tabus referentes a ele. A ideia, diz Fraser, de que os reinados primitivos são despotismos em que o povo existe apenas para o soberano é totalmente inaplicável às monarquias que estamos considerando. Pelo contrário, nelas, o soberano existe apenas para os súditos. Sua vida é valiosa apenas enquanto ele cumpre os deveres de sua posição, ordenando o curso da natureza para benefício do seu povo. Opa. Tão logo ele deixa de fazer isso, cessam o cuidado, a devoção, a adoração religiosa que até então lhe prodigalizavam, transformando-se em ódio e em desprezo. Ele desprezo. Ele é vergonhosamente exonerado e terá sorte se escapar com vida. Venerado como um deus num dia, é executado como um criminoso no dia seguinte. Tão interessante isso, tão contemporâneo, né? Alguns líderes, alguns líderes contemporâneos, que eu jamais ousaria dizer aqui o nome, têm essa característica, são, né, divinizados. Aí agora você já começa a escutar, tal líder é um frouxo, tal líder não deu conta, né? E começa a ser caricaturado como frágil, né? Que interessante. Interessante, né? Acho que isso é muito contemporâneo. Mas nada há de caprichoso ou inconstante nessa mudança de comportamento do povo. Pelo contrário, ele é bastante consequente. Se o rei, se o rei é seu Deus, ele é ou deveria ser também seu protetor. E se ele não protegê-lo, tem que dar lugar a outra divindade que o faça. Enquanto lhe corresponder às suas expectativas, porém, não há limite para o seu cuidado com ele e para o cuidado que deve ter consigo. Um rei dessa espécie vive confinado numa etiqueta cerimoniosa, uma rede de proibições e observâncias, cuja intenção não é contribuir para a sua dignidade, menos ainda para seu conforto, mas impedi-lo de uma conduta que, perturbando a harmonia da natureza, possa envolvê-lo, a ele, seu povo e o universo, numa mesma catástrofe. Longe de aumentar seu conforto, tais observâncias, ao dificultar todo o ato seu, aniquilam sua liberdade e frequentemente lhe tornam a vida, que é seu objetivo preservar, um fardo e um sofrimento para ele. Insisto, esse trecho é interessante para a gente pensar nas construções míticas de um suposto aqui é ironia minha, de um fascismo brasileiro contemporâneo, né? Existe um eco aqui de um certo líder fascista muito pop, né? Que fica falando como sofro esse lugar, não queria estar nesse lugar que já estive. Ó, como eu sou vítima. Eu sou vítima do meu fardo maravilhoso de ser este homem poderoso que fui. E, né? E continua, e continua. Tem um eco aqui, mítico, ancestral, né? Tão antigo, mas tão moderno. Interessante, né? Deve ser coincidência.
Um dos mais flagrantes exemplos de tal aprisionamento e paralisação de um governante sagrado mediante cerimoniais tabus pode ser visto no modo de vida do Mikado japonês dos primeiros séculos. Eis um relato feito há mais de 2 séculos. O Mikado crê que seria danoso, Mikado, se alguém souber e quiser pesquisar, Mikado japonês, não sei o que ele quer dizer por isso. O Mikado crê que seria danoso para a sua dignidade e santidade tocar o chão com os pés. Por isso tem de ser carregado nos ombros quando deseja ir a algum lugar. Ainda mais grave seria expor ao ar livre sua sagrada pessoa, e ao sol não seria digno de brilhar sobre sua cabeça. Atribui-se tamanha santidade a todas as partes do seu corpo, que ele não ousa cortar o cabelo, a barba ou as unhas, para que não fique sujo demais. No entanto, podem limpá-lo durante a noite enquanto dorme, pois dizem: o que é tirado de seu corpo nesse momento foi dele roubado, e esse roubo não prejudica a sua dignidade e santidade. Em tempos antigos, ele era obrigado a sentar no trono toda manhã por algumas horas, com a coroa imperial sobre a cabeça, mas literalmente como uma estátua, sem mover mãos, pés, olhos, cabeça, qualquer parte do corpo. De fato, pois acreditava-se que assim ele conservaria a paz e a tranquilidade em seu império, se desafortunadamente ele se voltasse para um ou outro lado, ou se olhasse por um bom momento para alguma parte de seus domínios, temia-se que a guerra, a fome, o fogo ou algum outro infortúnio estivesse a ponto de devastar o país. Interessante esses mitos, né? Se eu não estou enganado, e eu acho que é um historiador que descreve isso da Revolução Francesa, eu acho que é o Albert Soubou, se não tem, não me falha a memória, mas enfim, tem a descrição de um rito que era praticado pelo Luís XVI, né? Não, desculpa, é o Luís XIV, né? Que era o Rei Sol, né? O rei do L'État c'est moi, né? Le Roi Soleil, que ele tinha um rito de manhã, na estação do ano, de sentar-se ao trono, mas era um trono que era alto e preparado para que a projeção do sol entrasse para debaixo do trono, de modo que logo de manhã ele era preparado e logo corria e era colocado sobre o trono, para que o sol nascesse aos pés do trono, para que lembrasse os seus súditos que estavam ali participando, assistindo e batendo palmas, de que inclusive o sol, né, se curvava ao rei sol, né? Isso é a Europa moderna. Estamos falando do século XVIII, tá? Então, né? Importante, né? Importante. Agora, Fábio, Oi. tá, eu estou olhando, você está lendo, né? E é muito curioso que eu fico olhando, ouvindo isso, eu fico pensando como dá para a gente fazer uma analogia com o aparelho psíquico da gente trabalha, né? Porque você vê, eu estou comendo a comida do chefe, mas se eu não sei, não me faz mal. Então não me faz mal, eu não passo mal, mas alguém me avisou na mesma hora, né? É. Eu não creio no Deus tal, mas é porque eu não sei da promessa dele. Se eu souber, aí eu já sou lançado no fogo no inferno, se eu não aceitar, né? E agora essa coisa do não, eu sou, tudo meu é santo, mas eu não posso cortar, eu não posso lavar, eu não posso. Mas aí, se isso for feito no momento em que eu estou dormindo, em que eu não estou sabendo, em que eu não estou vendo, isso se torna não perigoso para mim, eu não tive culpa, eu não tive... E é muito curioso, né, a gente perceber isso, de relacionar isso de como o aparelho psíquico da gente trabalha, né? Essa coisa de não, eu não tenho consciência, então eu não estou vendo, não estou sentindo, não estou vendo, está me incomodando aqui, mas eu estou protegido de alguma forma, né? A gente vai lendo isso para a gente que estuda um pouquinho, né? Pelo menos eu estou no começo agora do caminho, eu fico olhando e eu vou relacionando, e para mim isso parece tão interessante, porque parece que vai encaixando tudo assim, né? É bem interessante. Das nossas fugas neuróticas, né? Das nossas Sim, sim, resistências, né? sim. Falar, né? Se eu não lembro, não fiz, fez sim, Exato, fez, né? Não vem com esse papinho de que não fez, sabe? o acaso protegendo, né? Exato, o acaso vai proteger. Não vai, não, não vai. Lamento. Se é acaso, não é proteção, né?
né? Senão não era acaso, né? Pois é, Na letra do Titãs é muito bonito, mas não é verdade esse bilhete. Não funciona assim, lamento, pois é. né? Já diria o tio Freud, né? Vamos parar com esse sonho infantil seu, resolve Pois na é, e aí a gente análise. vai lendo esses pensamentos e vai encaixando isso, e você fala, nossa, como é desde lá de trás, né? A gente já trabalha assim. É uma É preservação do inerente, infantil, né, da né? natureza humana. É, Né? E aí eu quero acreditar nisso. Então tá bom. Então aproveita, aproveita e acredita que chove chocolate, chove hambúrguer, porque é uma delícia. Mas não, não chove, né? É tão terrivelmente que seja assim. A gente gostaria muito que não fosse, mas é, né? A ponto de a gente ter vontade de falar quem diz que não é, tá mentindo. Não posso provar, mas quem diz que não é, tá, né? Não admite só, né? E tá tudo bem. Alguns dos tabus impostos a reis bárbaros lembram vivamente as restrições aos homicidas. Em Shark Point, perto do Cabo Padrão, em Baixa Guiné, África Ocidental, vive o rei sacerdote Cuculo, sozinho num bosque. Ele não pode tocar em mulher nem deixar sua casa. Não pode sequer levantar da cadeira na qual tem que dormir sentado. Se ele se deitasse, nenhum vento passaria e a navegação cessaria. Ele regula as tempestades e, em geral, mantém a atmosfera em estado constante e favorável. É legal que é o aprisionamento neurótico, né? Vamos pensar no obsessivo compulsivo, né? Eu tenho que andar pisando nesses lugares, sim. até o obsessivo, o toque. Vamos pensar na construção do toque, é o mais até caricatural possível, né? Eu vou andar por ladrilhos, eu tenho que pisar nesse, senão acontece alguma coisa, né? Senão, né? Então esse pensamento mágico, né? Que se É. organiza e E que quando às vezes tem uma ambivalência também ali, né? Teve um trecho lá atrás que você leu que pareceu muito isso também. A questão da ambivalência. Não, não, eu quero fazer, mas eu não posso fazer, mas se eu fizer de tal forma, talvez dê certo, e aí fica aquela relação, né, de que você não tem um sentimento dúbio ali da coisa acontecendo. Me lembra muito isso também. É. Por exemplo, a forma, talvez ainda seja a forma mais praticada de religião entre os brasileiros, o futebol, né? A coisa mais divertida que tem é você pegar um sujeito que acredita nesta coisa estranha, mítica chamada futebol, né? E você vê ele assistindo um jogo, porque ele está acreditando que o fato dele torcer, e o verbo é interessantíssimo, né? O que será que ele está torcendo? Né? Ele está torcendo a própria consciência, né? E É. ele está lá torcendo. Aí eu vou fazer até uma provocação. Esse vídeo vai ficar gravado no canal Cultura Crítica e Psicanálise, onde temos o professor Rodrigo Cerqueira, que é torcedor do Vitória. E a coisa mais engraçada, um sujeito tão desconstruído que é o Rodrigo Cerqueira, contudo, ele acredita no Vitória. Vai saber, né? Na vitória do Vitória. Aí eu vou ser espancado depois. E ele acredita na Vitória. Ele é um sujeito muito simpático, mas quando ele assiste jogo do Vitória, ele é a pessoa mais insuportável, porque você entra na frente e assim, é visível como ele olha para a televisão, acreditando que ele ver o jogo diz do jogo, mas não diz, né? O jogo vai acontecer, o Vitória vai perder ou ganhar, vou aqui dizer minha opinião, mas a presença dele do outro lado da televisão importa na cabecinha dele, coitado. Então ele está torcendo. Para que que serve torcer para um time? Nada. Você vai entrar lá e jogar bola? Não, então pode ir embora. Para que assistir um jogo? Fica sabendo o resultado depois. Não é? Por que que você vai torcer? Não muda nada. Não, mas espera, como não muda? Aí os grandes. E tem os Né? objetos também, né? Os objetos que vão trazer sorte, tem que ser a camisa X, tem que ter o amuleto não sei das quantas. É, o conjunto de ritos fetichistas, né, que organizam essa religião estapafúrdia, que é 22 caboclos correndo atrás de uma bola perdida com umas traves de cada lado. Sentido algum, nexo nenhum, mas as pessoas estão lá torcendo. O que isso quer dizer, não sei. Mas elas se divertem e tem lá um brincar lírico nisso tudo, né?
Feita a provocação, se eu não aparecer na próxima encontro é porque o coleguinha me agrediu. É... Quanto mais poderoso é o rei de Loango, diz Bastian, tanto mais tabus ele deve observar. Também o herdeiro do trono está submetido aos tabus desde a infância, mas eles se acumulam à medida que ele cresce. No momento em que ascende ao trono, está sufocado por eles. Eu fico pensando aqui, eu recentemente assisti o filme de novo. A minha esposa nunca tinha assistido. Eu falei, não, nós vamos assistir, vamos assistir. Que é Apocalipse Now, né? Com Marlon Brando e tal, né? Que vem do livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Que fala do Congo, né? Do Congo belga, o livro, né? E o filme da Guerra do Vietnã. E é interessante que aquele Kurtz, que é no filme, né? Também no livro, mas no filme o Kurtz, ele é um soldado que se torna quase que um ser mítico naquela floresta do Vietnã, né? E é interessante que no final ele se coloca em sacrifício diante do soldado que foi lá para matá-lo, né? E ele faz isso como uma forma de libertação, porque ele entra naquele absurdo da violência da guerra, ele se torna uma espécie de rei mítico, né, para aquela comunidade que é um pouco Vietcong, um pouco de rebelados do exército americano que estão ali perdidos e se recusam a participar da guerra e se incorporam a aquelas comunidades. E ele fica perdido no meio daqueles rituais e solitário. Tanto que quando chega o matador, de certa feita, ele se entrega àquele sacrifício porque justamente aquilo era a única forma possível de libertação. Ele não tinha como sair dali, né? Essa é uma das possibilidades de leitura, né? Ou seja, ele naquela loucura, naquele devaneio, naquele delírio que ele vive, o único caminho possível era a morte, uma vez que ele estava aprisionado nos próprios delírios rituais que ele mesmo havia criado para si, né? E vale muito a pena pensar no, no Apocalipse Now. Eu acho que é um filme que vale revisitar. Violentíssimo, né? O filme revi depois de anos e continua agressivo, continua intenso e poderoso, né? O espaço não permite nem o nosso interesse requer que continuemos na descrição dos tabus associados à dignidade dos reis ou sacerdotes. Vamos apenas registrar ainda o grande papel que neles desempenham as restrições à liberdade de movimento e à dieta, o efeito conservador que tem sobre os velhos usos, o trato com essas pessoas privilegiadas pode se mostrar em dois exemplos de cerimônias tabus oriundos de povos civilizados, ou seja, de estágio cultural bem mais elevado. O Flamen de Alice, o sumo sacerdócio de Júpiter da antiga Roma, tinha que observar um número extraordinário de tabus. Ele não podia montar ou mesmo tocar um cavalo, nem ver um exército em armas, nem usar um anel que não fosse partido, nem vestir uma roupa que tivesse algum nó. Não podia tocar farinha de trigo, nem pão fermentado. Não podia tocar ou mencionar um cão, uma cabra, carne crua, feijão e era. Seu cabelo podia ser cortado apenas por um homem livre, com uma faca de bronze. E quando cortados, o cabelo e as unhas tinham de ser enterrados sob uma árvore auspiciosa. Ele não podia tocar num cadáver, não podia ficar descoberto ao ar livre, e assim por diante. Sua mulher, Flamínica, tinha que observar quase as mesmas regras e ainda outras específicas para ela. Não podia subir mais que três degraus de um tipo de escada que chamavam de grega. Não podia pentear seu cabelo em determinada festa. O couro de seus sapatos não podia ser feito de um animal que tivesse morrido naturalmente, mas apenas de um abatido ou sacrificado. Se tivesse ouvido um trovão, ela era tabu até que oferecesse um sacrifício expiatório. Aquela coisa que as avós falavam, as avós de vocês falavam assim, vocês, a minha falava, que quando tinha tempestade, você não podia olhar no espelho, porque o reflexo de um relâmpago podia te dar ar. E o que acontece se você tomar ar, porque você viu o reflexo de um relâmpago? Você fica com a boca torta, né? Eu acho, eu lembrei agora dessa narrativa de vó.
É uma narrativa de vó, assim, que deve ter algum vestígio, alguma questão ancestral e se perdeu e tornou essa coisa inútil, né? Que bom, mas você não pode ver um relâmpago no espelho e acabou com a torta. Por quê? Sabe-se Deus, né? Mas enfim, tinha. A minha avó, em tempestades, ela saía pela casa como uma louca, cobrindo espelhos com toalhas, porque ninguém poderia olhar nos espelhos durante uma tempestade, né? Que coisa bonita, né? Poxa, que legal, que coisa doida, né? Acho que cheio desses ritos e tal, vale muito a pena lembrar na cultura popular está cheio dessas questões, né? Ah, como é que é? Mulheres menstruadas que não podem lavar o cabelo, mulheres também que deram à luz, que tem que ficar tanto tempo sem tomar banho. Tem um conjunto de coisas, né? Desses tipos de crendice popular, né? A própria contenda dos beijos, né? Lembrei agora da Andressa, que imagino pelo sotaque há de ser carioca, né? Tem a contenda dos beijos, né? Aqui em São Paulo é um beijo só. No Rio de Janeiro são dois. E se eu não me engano, em Minas Gerais, em alguns lugares são três. E daí, pra você saber quando o beijo se dá na Argentina, beija-se homem também, né? Pelo menos no interior da Argentina. Homens se beijam né? Quando se encontra. E aí, né, cara? Quantos beijos? Porque tem aquela coisa de dar um X número de beijos que é pra mulher casar, que se não der 2 ou 3 beijos, fica solteira. Tem uma coisa dessa? Né? Olha lá a nossa cultura perpassada desses ritos aí, né? Os antigos reis da Irlanda eram submetidos a uma série de restrições bastante singulares, cuja manutenção traria todas as bênçãos e a transgressão todos os males para o país. A lista completa desses tabus está no Book of Rights. Os mais velhos exemplares manuscritos deste trazem as datas de 1390 e 1411, a alta idade, baixa idade média. As proibições são extremamente detalhadas, referem-se a ações determinadas em locais determinados e horas determinadas. Em tal cidade, o rei não pode permanecer em determinado dia da semana, não pode cruzar aquele rio em certo horário, acampar por 9 dias inteiros em certa planície, etc. Eu tinha me esquecido de falar aqui dessa lista de proibições que eu estava falando da Roma. A gente poderia citar também, por exemplo, o Levítico da Bíblia, né? O Levítico, né, que fala coisa, não pode, e que alguns cristãos gostam de tomar o Levítico como código moral, mas curiosamente elegem certos trechos do Levítico como valor moral e se esquecem de outros, né? Que condenam o Levítico, condenam a homossexualidade, mas também condenam a comer camarão. Foi na praia comer o peitinho de camarão? Tá no inferno, né? Também condena a usar 2 tipos de tecido diferentes. Um é algodão e outro é sintético, tá no inferno também. Como é que é também? Parece que cortar a barba. Eu já tô no inferno, olha. Cortei a barba. Não pode, né? Tem essa coisa de que uma lista de inúmeras proibições e deveres do Levítico, né? Que parecem organizar esse tipo de instituição de tabu, né? Em muitos povos selvagens, a severidade das limitações para os reis sacerdotes teve consequências historicamente significativas e particularmente interessantes para o nosso ponto de vista. A dignidade dos reis sacerdotes deixou de ser algo desejável. Aquele que estava para recebê-la fazia de tudo para dela escapar. Assim, no Camboja, olha lá, Apocalipse Now, né? Onde há um rei do fogo e um rei da água, frequentemente é necessário coagir os sucessores a aceitar a distinção. Na ilha Niue, ou Selvagem, uma ilha de coral do Pacífico Sul, a monarquia realmente acabou, porque ninguém mais se dispôs a assumir um cargo tão perigoso e prende responsabilidades. Olha que efeito colateral interessante, né? Em alguns lugares da África Ocidental, quando o rei morre, um conselho familiar se reúne secretamente para nomear seu sucessor. O escolhido é subitamente apanhado, amarrado e jogado na casa dos fetiches, onde é mantido preso até aceitar a coroa. Ele é rei por coação, é a coroação pela coação. Olha que curioso. Há ocasiões em que o herdeiro acha meios de esquivar-se à honra que pensam em conferir-lhe. Sabe que um chefe valente que andava por sempre armado, decidido a resistir pela força a qualquer tentativa de pô-lo no trono. Eu aqui só consigo lembrar do grande, como exemplo, a grande historinha
do nosso querido músico baiano, né? Raul Seixas, né? Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar, né? Olha aqui o Raul Seixas contribuindo para você entender o Sigmund Freud. Entre os nativos de Serra Leoa, a resistência a aceitar a honra da realeza tornou-se tão grande que a maioria das tribos foi obrigada a nomear estrangeiros como reis. Olha que curioso, né? Fraser relaciona a essas circunstâncias o fato de, no curso da história, ter ocorrido uma divisão da primitiva realeza sacerdotal e em um poder secular e um espiritual. Oprimidos pelo fardo de sua santidade, os reis tornaram-se incapazes de exercer o domínio nas coisas reais e tiveram que deixá-las para pessoas menores, porém enérgicas, que estavam dispostas a renunciar às honras da dignidade régia. Destas se originaram então os governantes seculares, enquanto a supremacia espiritual, despida de importância prática, ficou para antigos reis tabu. Sabe-se como isso é confirmado pela história do Japão antigo. Queridos, queridos, eu acho que ficamos por aqui, é isso? Como é que é para vocês, né? Deixa eu ver, estamos aqui no PDF, página 55. Hoje é dia 7/2, né? Deixa eu marcar aqui. Se alguém está já acompanhando com o impresso, por favor, me diga onde está no impresso aqui, porque eu não sei onde é que a gente foi no impresso. A gente já chegou em Tabu dos Mortos? Eu acho que não, né? Né? Ah, tudo bem? Se alguém estiver acompanhando, me diga aí, né? Depois eu até coloco no grupo onde a gente parou no livro físico. No PDF estamos na página 55. É É, antes do Tabu dos Mortos. antes, É, Tabu dos Mortos é o item C, nós estamos no item B. legal, você sabe dizer a página? Do Soberano, Não, tá? não sei. Nós Você estamos no Tabu dos Soberanos, mas não sei a página, não. acha que o Flamendiales, deixa eu ver. Bom, vamos marcar aqui, depois eu procuro aqui para frente. Esse movimento que ele fala da diminuição do poder régio acontece também no Ocidente, né? No final da Idade Média, no final não, da Alta Idade Média, quando você tinha lá o poder do imperador Carlos Magno, né? E daí ele vai reduzindo, reduzindo e fragmentando esse poder, dividindo até os senhores feudais, né? De modo de que você tenha o governo dos chamados senhores de castelo, major domus, que é da onde surge o nome mordomos, né? Mordomo, né? E é interessante parece que o Freud organiza aqui, ele reconhece um link, né? Dessa dimensão de que você começa a ter a separação entre o poder religioso e o poder político, né? Porque você tem uma segmentação justamente pelos encargos do tabu. Então você tem um rei a serviço do tabu e você tem um rei mais pragmático, um governante pragmático, né, a serviço das questões de guerra, burocracia, e essa divisão é que geraria então mais para frente aquilo que nós podemos chamar de Estado, né, e o poder religioso em separado, né, uma cisão entre Estado e entre lei, entre Estado e religião, né? Acho que a leitura do que me lembra a leitura do próprio Norbert Elias pode contribuir bastante nessas questões também. Alguém quer completar mais alguma coisa? Sim, fale agora ou sexta-feira ou no grupo, certo?
Então, ficamos por hoje. Muito obrigado pela leitura. Semana que vem continuamos e vamos ver, né, como é que o tio Freud, mas que todo mundo aqui já imagina, vai amarrar, como é que ele vai resolver essa dimensão do histórico mítico para o mítico individual e a construção das nossas neuroses obsessivas, né? Já dá para ter muito claro que aqui ele está uma espécie de história mítica das nossas construções obsessivas. Certo? Obrigadíssimo, valeu, até semana que vem. Obrigado, gente.